Carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Logo no início da carta aos Hebreus, nós vemos a insistência com que o escritor fala sobre a supremacia de Cristo, sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquele que é a palavra viva, aquele por quem Deus o Pai fez o mundo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Jesus Cristo é supremo, é o soberano sobre todas as coisas. Quer goste o homem ou não, queira ou não, acredite ou não, Jesus é o Senhor. E em Hebreus, que é mais um sermão de advertência, colocando para nós como que o conserto feito no sangue de Jesus é superior a todos os outros, nos dá inúmeras advertências sobre o risco da apostasia. É o próprio Deus que vem nos advertir sobre o risco de sairmos da verdadeira fé em Jesus, daquela que nos leva de fato ao reino dos céus. E aqui nós observamos que ele faz questão de colocar Jesus acima de toda a revelação do Antigo Testamento, de tudo aquilo que os profetas disseram, de Jesus, que tem um nome que é sobre todo nome, como nós vemos em Efésios, mas aquele que é superior aos anjos, que é superior a todas as coisas que se possam falar, viver e ser, tudo aquilo que procede de Deus, tudo aquilo tem que vir através de Jesus, mediante o Espírito Santo, senão não será de Deus, do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia. Veja bem, no versículo 2, o Deus, o Pai, o constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. O mundo pertence a Jesus, você pertence a Ele. E se você é cristão, e não somente de palavras, mas de vida, e a sua vida prova que de fato você é cristão, você pertence a Jesus, você não se pertence. Mas se você fala ser cristão e vive segundo as suas vontades, os seus desejos carnais, você não é dele. Ser cristão significa pertencer a um Senhor, e aquele que é Senhor tem escravos, tem servos que fazem não a sua vontade, mas a vontade deste Senhor, e no caso, Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Quanto tempo na sua vida, quantas horas das 24 que o Senhor te dá por dia você dedica a Deus? Quantas horas por dia você agradece a Deus pela sua vida, pelos inúmeros livramentos que Ele te dá e que você nem ao menos percebe? Quantas vezes no dia você agradece a Deus? Você se prostra diante dEle? Quantas vezes você vira para o seu Senhor Jesus Cristo e realmente se entrega a Ele? Você é aquele que dia após dia morre todas as horas,
todos os instantes da vida, quando seus pensamentos ou suas palavras não são as palavras que glorificam a Deus, e ao se prostrar diante dele, você pede perdão de fato, porque é a Ele, somente a Ele que você deve servir? Quando se diz no versículo 3 que Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas, diz que é Ele, nele, e que está o poder. A destra diz que é a mão direita de Deus, ou seja, o poder está nas mãos do Senhor. Você hoje não existe por um mero acaso. Você hoje não dá mais essa respiração que você deu agora. O seu coração bateu mais uma vez somente porque bateu. Não, é porque Deus, na sua infinita misericórdia para com você, permitiu. Mas Ele, que tem infinita misericórdia em tamanho, tem também uma infinita justiça. Ele é aquele que em Hebreus 12:29 diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Por que você pensa que o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, diz desta forma, que o nosso Deus é um fogo consumidor? Fogo da linguagem bíblica diz poder, traduz pureza, traduz inclusive santidade. E consumidor, aquele que consome, mas não consome somente o pecado. Se você estudar a palavra de Deus e ver de fato sobre os atributos de Deus, você vai entender que o Deus que nós estamos falando, que é o verdadeiro Deus, também consome os seus adversários. Pois na própria carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus é o centro de tudo, como já disse, e de tal maneira é que Paulo, inúmeras vezes, coloca isso nas suas cartas. E na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele nos fala isto, a respeito da centralidade de Jesus sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre o universo. A palavra de Deus diz: Ele, se referindo ao Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E continua no versículo 17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele novamente. Somente em Jesus você subsiste. E continua no versículo 18: e Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Novamente, Paulo concorda literalmente com o que nós lemos em Hebreus. A palavra de Deus é a verdade, e contra ela não tem como argumento algum, por mais que ao longo dos anos, pessoas e mais pessoas, movidas por Satanás e os seus, tentaram
destruir a palavra, tentaram torcer a palavra, tentaram colocá-la num plano inferior ao que ela de fato é, ela permanece eternamente, como o próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, permanecerão eternamente. E na carta aos Hebreus, como eu já disse no início, o Deus Todo-Poderoso nos quer advertir inúmeras vezes sobre o perigo da apostasia, que o perigo da apostasia é real. E a carta aos Hebreus, como disse, é mais um sermão do que uma carta, nos quer mostrar isso, nos quer colocar de tal forma na dependência do Deus Todo-Poderoso, sabendo que por nós cairíamos, porque nós, por nós mesmos, nada podemos, nada fazemos de bom. Do início ao fim da nossa vida, o que mais nós temos feito é combater contra Deus, é combater as coisas sagradas, é combater aquilo que é puro, que é santo. Nós precisamos nos moldar àquilo que a palavra de Deus fala sobre o Deus verdadeiro. Nós não estamos preocupados com aquilo que você pensa sobre Deus, ou aquilo que você acha que é Deus, mas você precisa compreender e viver aquilo que as Sagradas Escrituras falam sobre Ele. Você só tem uma fonte, que é a palavra de Deus, pois ela e o Deus verdadeiro é a única verdade absoluta. E voltando a Hebreus, no capítulo 2, o escritor já começa a chamar a nossa atenção, como nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor Jesus veio nos dar. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Veja bem, para que nós não nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, o Antigo Testamento, a lei que foi intermediada por anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Deus, o Deus Todo-Poderoso, está nos mostrando a sua soberania, está nos mostrando como nós devemos nos portar e nos colocar somente como servos, e como está escrito em Lucas, no capítulo 17, servos e servos inúteis, porque só fizemos aquilo que nos foi mandado. Nós precisamos nos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos alerta. Não é alerta de alguém, não é um alerta de uma pessoa, não é um alerta de um fato. Muito mais do que isso, é pela palavra. Pois Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa palavra é Jesus Cristo, como nós vemos no início do Evangelho de João, no capítulo 1. Mas não fica só nisso. No capítulo 3, nós vemos novamente mais uma advertência sobre o perigo da apostasia, sobre a necessidade que nós temos de permanecer na fé bíblica, não na fé que estão ensinando em inúmeros lugares, não na fé em doutrinas humanas,
não há fé que não nos modifica, não faz com que nós sejamos novas criaturas. Pois, como já disse, o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Da mesma forma, nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele também fala que aquele que nasceu, que aquele que de fato é um cristão verdadeiro, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus 3, a partir do versículo de número 12. Preste muita atenção nesse texto. Vede, irmãos, portanto, ele está falando para cristãos, para crentes em Jesus Cristo, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Você viu como que ele fala isso? Como que o próprio Espírito de Deus coloca a advertência para cada um de nós? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. E ele continua: antes, portanto, não faça isso, mas antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por quê? Ele continua: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja como isso é importante. Guarde isso no seu coração e viva isso que o próprio Deus está nos advertindo. E no versículo seguinte, o 14, ele diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Veja bem, nós estaremos então sendo participantes de toda a glória de Jesus Cristo, tão somente se nós retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, por 2 vezes diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo até o fim. Meus irmãos, isso é algo muito mais sério do que nós podemos pensar, porque é em Jesus, como diz o capítulo 2 da carta aos Colossenses, que estão escondidos todas as coisas, todos os segredos, todos os mistérios de Deus. E, inclusive, no capítulo 3 da mesma carta aos Colossenses, nós vemos que é em Jesus que está escondido também a vida de um verdadeiro cristão. É em Jesus, não é em outra coisa, não são em doutrinas humanas, como já falei inúmeras vezes, não é em costumes sociais, não é em modismos, não é em manuais de movimentos, é tão somente no verdadeiro Jesus da Bíblia. Hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso porque há muitos Jesus sendo pregados, há muitos evangelhos sendo anunciados, mas não o verdadeiro evangelho da cruz, mas não o verdadeiro Jesus, que é Senhor de tudo e de todos. Hoje, você é chamado a, de fato, fazer colocar-se e ter um posicionamento diante dessa palavra. Não é diante de mim que vos falo, mas diante da palavra de Deus. Pois, como eu disse agora mesmo, e vou repetir, e vou colocar agora a palavra, Colossenses 3 diz assim: portanto, a partir do versículo 1, portanto, se, veja o condicional, se, portanto, o risco da pessoa dizer ser cristã, mas não estar sendo de fato o verdadeiro cristão, é enorme. É enorme, muito mais agora, em que está sendo pregado não o verdadeiro evangelho, como disse. E muitos estão entrando, como está
na carta aos Gálatas capítulo 1, entrando em anátema, sendo amaldiçoado pelo próprio Deus. Portanto, voltando a Colossenses, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, veja bem, se você ressuscitou, se você é nova criatura, se você é de fato cristão regenerado, porque só existe cristianismo após a regeneração, após você ser uma nova criatura, após você ter um novo coração, e assim então viver para Cristo, viver para o Senhor, se colocar em função dele, tudo na sua vida. Se já ressuscitaste com Cristo, agora vem o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pela terceira vez. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, porque já estáis mortos para quê? Para o mundo, para os prazeres da carne. Como diz Paulo na como diz Paulo na carta aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala que estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, agora, Colossenses 3, versículo 3, porque já estáis mortos. E aquilo que eu disse então, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O verdadeiro cristão tem a sua vida, a verdadeira vida, não essa que nós vivemos aqui, a verdadeira vida escondida com Cristo em Deus. Porque no versículo 4, Paulo nos dá esse testemunho e nos diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nunca se esquecendo, no início, no versículo 1, existe, portanto, se ressuscitastes. E voltando a Hebreus, no capítulo 3, me chama muita atenção e me faz tremer. E se o irmão é um verdadeiro cristão, ele tremeria também. Por quê? Porque diz, na sequência, eu li para os irmãos a partir do capítulo 3, a partir do versículo 12. No versículo 15, ele diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, fazendo um paralelo daquele que ocorreu com Israel no Antigo Testamento. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos, o que saíram do Egito por meio de Moisés. E por que eu disse que eu tremo diante disso? Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você provoca a Deus, dizendo ser cristão sem ser? Quantas vezes você peca? Pois o pecado é mais do que uma provocação contra Deus. É um crime contra Deus. E em Isaías, Deus fala diante de quem, em quem e com quem que Ele, o Deus Todo-Poderoso, estaria. Com aquele que treme diante da sua palavra. A Bíblia não é um livro só. Ele é a palavra viva do Deus vivo e verdadeiro. Não há como não tremer diante da palavra viva. Eu chamo você agora, pense nisso. É a palavra de Deus, não é palavra de homem. Não são palavras de homens. Não são doutrinas de homens, mas é a palavra viva do Deus vivo. Isso que eu citei agora está no capítulo 66, no versículo 2, a segunda parte, quando o próprio Deus fala: mas eis para quem olharei, com quem estarei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra.
Mas o escritor aos Hebreus, novamente, ele vai nos dizer e vai nos alertar com mais uma advertência. Hebreus capítulo 6, e essa é mais forte ainda. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, veja bem, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, a vida eterna, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Você já parou para refletir sobre essas palavras? Hebreus 6, do versículo 4 ao 6. Aqui ele está dizendo, é o próprio Espírito de Deus nos advertindo. É impossível, no versículo 4, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, veja bem, provaram a palavra de Deus, a palavra viva do Deus vivo, eu digo mais uma vez, e provaram também as virtudes do século futuro, provaram a vida eterna, pois Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Aí ele continua, provaram a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e agora, no 6, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Ele está dizendo que não há mais jeito. Só isso. Não há mais como fazer nada. Por quê? Pois assim quanto a eles, de novo, veja bem, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus irmãos, por isso que eu digo que eu tremo diante, principalmente, da carta aos Hebreus com relação a essas advertências. São advertências do Deus vivo, é uma mensagem dele para cada um de nós que quer ser um verdadeiro cristão, que nós temos que viver de fato na dependência tão somente dele, todos os dias e todas as horas da nossa vida. E novamente, como Deus é abundante em misericórdia, mas em juízo e justiça, nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Ele é abundante em misericórdia e compaixão, mas também em juízo e justiça. No capítulo 10, ele coloca também algo muito forte e terrível. Veja bem, a partir do versículo 26, veja o que está colocado para cada um de nós. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E continua no versículo 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E o versículo 29, ele nos faz uma pergunta, e que é necessário que cada um de nós responda. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Você pode dizer, mas eu não piso no Filho de Deus. Sim, você pisa. Todas as vezes em que você
não se prostra diante dele, em que você peca contra ele voluntariamente, você está dizendo que não quer Jesus Cristo, que você não precisa dele, que eu sou, e tão somente eu, não necessito de mais nada, só basta eu sou autossuficiente. Você está dizendo isso para ele. Não, mas é um pecadozinho. Ele não. Todas as vezes. Pois o pecado é rebelião contra Deus. Como já disse, é crime contra Deus. Você gostaria que alguém atirasse na sua mãe ou no seu pai? Ferisse o seu pai ou sua mãe? Pois muito mais do que isso é o pecado que nós fazemos, que nós cometemos. Pois muito mais do que ser contra uma pessoa, é contra Deus. Leia o Salmo 51 de Davi, que você compreenderá isso no versículo 4. Pois ele diz: foi contra você que eu pequei, contra o Senhor que eu pequei. E continuando aqui, no versículo 30 de Hebreus 10, ainda diz: olha bem agora os termos que ele vai fechar o seu raciocínio. Porque bem conhecemos aquele que disse agora: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Hoje, quando se fala que Deus é um Deus que se vinga, a maioria, para não dizer todos, não acreditam e dizem: esse está falando ou ensinando heresia. Eu não estou acrescentando nem diminuindo nada. É a palavra de Deus que me dá aí, que me fala isso. Em todas as versões, assim como também no capítulo 12 de Romanos, assim como em Deuteronômio, assim como em Naum, assim como em Êxodo, diz bem claro: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Ainda diz aquilo que eu falei há alguns minutos atrás: e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E agora? O Senhor julgará o seu povo. E termina dizendo, completando o seu raciocínio: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E como se isso não bastasse, o próprio Espírito Santo colocou para que Pedro também nos desse uma advertência seríssima, tão séria como essas que já li. Em sua segunda carta, no capítulo 2, nos versículos 20 a 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Veja bem os termos usados e confira na sua Bíblia. Confira para ver se realmente é isso. Mas não torça texto. Não tire texto fora de contexto. E não cometa heresia. Versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora, veja bem agora, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E ele completa o raciocínio no versículo 22 dizendo: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Esse é o Deus do Novo Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus da Bíblia. Pois Deus é um só. Ele diz bem claro: eu sou imutável e permaneço eternamente. E ainda, meus irmãos, eu quero colocar algo também seríssimo para você que me escuta agora. A correção do Senhor.
no capítulo 12 de Hebreus, porque muitas vezes nós escutamos que Deus é amor, mas porque Ele é amor, é que Ele aplica a correção. Seu pai e sua mãe que te amaram, eles te corrigiram para o bem. Assim Deus também nos corrige, e a prova de que nós somos filhos dele é que Ele nos corrige. Porque se você peca, erra e continua na prática do pecado, e de Deus você não recebe correção, é sinal de que você não é filho de Deus, você não é cristão, você diz ser, mas não é. Ele já te entregou e te abandonou, como nós lemos por 3 vezes na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Veja aqui o que nós vamos ler e guarde isso no seu coração, mas pratique e compreenda e procure conhecer de fato o verdadeiro Deus, não o Deus que muitos e que a grande maioria, infelizmente, estão ensinando. Porque, repito mais uma vez, o que você pensa sobre Deus não interessa. O que interessa é o que as Escrituras ensinam sobre Ele. Por isso você tem que ter contato com a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, é com a palavra. Eu repito mais uma vez, é com a palavra. Hebreus 12, no versículo 4, ele já diz, faz uma afirmativa terrível e poderosa para mim e para você. Ainda não tendes resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Aquele que é cristão tem que lutar até o fim contra o pecado. Eu não estou dizendo que cristão não peca, porque nós somos, infelizmente, movidos por um coração perverso, movido por desejos também perversos. Por isso, nós moramos num corpo que ainda não foi redimido. Veja bem o que eu disse, o corpo que não foi redimido, por isso ele precisa morrer. Mas se nós somos novas criaturas, nós, a cada dia, seremos mais semelhantes a Cristo. E veremos cada vez mais em nós o pecado. Porque à medida que nós nos aproximamos de Cristo, a nossa visão espiritual aumenta. Nós vemos mais erros. Não é porque nós erramos mais, mas aquilo que antes a gente não via como erro, hoje nós temos como erro. E como falha, e como pecado. E por isso, é dito, ainda não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. E no versículo 5, o escritor aos Hebreus vem nos falar sobre essa amorosa, veja bem o que eu estou dizendo, amorosa correção do Senhor sobre aqueles que de fato são verdadeiros cristãos, sobre aqueles que estão vivendo como servos e como escravos de Cristo. Ele começa dizendo, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem disse que vida cristã, desculpa a expressão, é moleza? Ninguém. Quem disse que é fácil viver sendo tão somente servo e escravo de Cristo? Não. Por isso que nós temos que morrer todos os dias, todas as horas, matar os nossos desejos todas as vezes, se necessário 1000 vezes por dia. E ele continua, se suportais a correção, veja bem os termos usados, se, condicional, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Portanto, após a correção, se você suporta, ou seja, se você acolhe em si a correção de Deus,
Deus vos trata como filhos. E ele pergunta: por que filho há quem o pai não corrija? E ele continua dizendo: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aquilo que eu disse agora mesmo. Se você não é corrigido por Deus, você não é cristão, você não é filho de Deus. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É a palavra que Ele nos dá, é a pergunta que Ele nos faz. E no versículo 10 ele diz: porque aqueles, se referindo aos nossos pais carnais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas esse, referindo a Deus, nos corrige para nosso proveito. E veja bem por que Deus nos corrige: para sermos participantes da sua santidade. Esse é o propósito último do cristianismo: sermos santos como Deus é santo, participarmos da sua santidade. Pois no mesmo capítulo da carta aos Hebreus, no versículo 14, nós vemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, ou portanto ninguém será salvo, ninguém irá para o céu. Meus irmãos, o nosso Deus, já disse e repito, é abundante em misericórdia, mas é também abundante em justiça. Se coloque nas mãos dele todos os dias, sabendo que os seus planos, que aquilo que você quer, você coloca sempre você em primeiro lugar. Seja sincero. Então agora, mude isso e ore, pedindo que Deus, o Todo-Poderoso, te corrija onde você está errado. Que Ele seja seu Pai. Que Ele, de fato, faça de você uma nova criatura mediante o poder do Espírito Santo. Porque você não pode, por você, fazer com que você seja uma nova criatura. Somente o Espírito Santo. Pois a regeneração, a salvação é uma obra sobrenatural e somente o Espírito de Deus pode realizar em você. Mas cabe a você se colocar na posição para que Ele haja, pois Ele não te forçará. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz que é desejo de Deus que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Esse é o desejo dele, mas Ele não te forçará. Você viu que nas inúmeras citações que eu coloquei para você, sempre sobressai uma palavra: se. Se você quiser, se você ressuscitou, se você é uma nova criatura, se você, inúmeras vezes Paulo fala, se você vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Compreenda hoje que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, que o Deus da Bíblia é poderoso e todo-poderoso. Mas Ele, por abundar em misericórdia, nos trata dessa forma, nos corrigindo, para que possamos participar da plenitude da vida eterna nos céus com Jesus. Se coloque na posição, tão somente se coloque na posição e comece a jogar fora desde o impedimento, desde os pensamentos, desde as suas palavras e as suas ações, sabendo que para ser uma nova criatura, somente mediante o Espírito Santo. E finalmente compreenda uma coisa: se você não for uma nova criatura, se você não nascer de novo mediante o poder do Espírito, você não somente não entrará no reino dos céus, você nem ao menos o verá. João, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Portanto, renda-se ao Espírito de Deus e deixe que Ele trabalhe no seu coração, conforme a vontade do Pai. Em nome de Jesus,
Amém e amém.